Olá pessoal, Denise da Conectarium. Vamos bater um papo sobre essa semana de 24 até 29 de agosto, semana que vai na terça-feira entrar com a lua crescente, que é a semana da gente expandir os nossos horizontes, colocar mais rega aí nas sementes que a gente plantou lá na lua nova. A semana já entra com o sol que mudou de signo no dia 22. A mudança do sol pelo céu, né, da nossa observação da Terra, no signo que a gente está vendo, é muito importante, que a luz maior no signo de Virgem, que vem pedir para que a gente coloque o nosso conhecimento em prática, dando utilidade, discernimento, separar o joio do trigo, que serve do que não serve, que é a máxima do signo de Virgem, que no corpo, inclusive, sempre comento que rege os intestinos, né, que é o grande separador, a grande máquina separadora dos nutrientes. O que nutre? Virgem também está associado à agricultura, à nutrição. Enfim, é um mês para a gente tirar as tarefas da gaveta e colocá-las em prática, né, e regar nessa semana de lua crescente. Alguns aspectos importantes que eu queria pensar sempre para a gente refletir na nossa vida. A semana começa e a gente tem um aspecto mais tenso envolvendo a nossa ação, que é Marte. Eu venho comentando com vocês desse agosto raivoso, né, que a gente teve, está terminando. Então, a sensação que dá, né, lendo o céu do meu ângulo, é que a gente esgoelou, né? A gente tava com muita coisa incubada dentro da gente, mais explosivos, com mais raiva. E agora, esse início da semana, a gente tem Saturno, que é o grande auditor, que faz a nossa ação estar mais com o freio de mão puxado. Os dois são duas energias extremamente diferentes. Enquanto a nossa ação está querendo muito impulso no signo de Áries, Saturno, que é o grande, o que traz a carga de responsabilidade para a gente, no signo de maior responsabilidade, que é Capricórnio, falando, opa, não é por aí. Então é importante a gente refletir nesse início de aspecto que, por um lado, traz para a gente a sensação do freio de mão puxado, de frustração, poxa, não saiu como eu queria, mas sempre o convite é para a gente ir um pouco mais fundo nessas camadas e entender o que está por trás. Então a pergunta aqui é, vale a pena esse esforço todo? Isso tudo que você está batalhando muito, se esforçando demais, porque é um aspecto que fala de um esforço descomunal, vale a pena? Você vai conseguir o ganho que você vai ter, se você conseguisse aquilo que você queria tanto? Vale a pena investir, focar a sua energia, seu dispêndio energético nisso? Então, acho que a grande pergunta do auditor agora, falou, olha, você se esgoelou, você estava com muito ímpeto, não é por aí, não deu certo, mas o que tinha mesmo ali para dar certo? Então, a gente está falando de uma energia de impulso versus a resistência, a espontaneidade brecada, né? É uma foice de Saturno dizendo, não dá para ser do jeito que a gente quer. É uma espontaneidade, contanto que ela venha com responsabilidade. É uma energia de ação muito quente, impetuosa, com um certo distanciamento do frio ali, do frio do cálculo. Isso que você está querendo ir tão longe, talvez não seja por aí. Um esforço que seja contido, controlado, que teste a nossa força de vontade, que dê mais resiliência pra gente. Mas vamos pensar se vale a pena lutar contra a correnteza? Então, esse início de semana falando disso é super interessante. A gente sempre ir, se você tá na camada da frustração, que é uma das possibilidades, tenta dar um mergulho e ver o que está por trás mesmo de tudo isso. Por que dessa foice cortada, né? Por que aquilo que a gente está colocando um esforço descomunal, será que é o caminho? Quando a gente está tendo que fazer um esforço sobre-humano, empurrar uma pedra ladeira acima, será que é por aí? Então fica uma pergunta muito importante de Saturno nesse início de semana. Na terça, a gente tem uma inspiração, a gente tem o Mercúrio, que lembra, entrou no signo de Virgem, que é o pensamento meticuloso, organizado, vamos colocar em prática, vamos usar a utilidade das coisas, a versatilidade, né? Qual a função daquilo que a gente está aprendendo. Então, uma mente muito meticulosa, com um aspecto maravilhoso que ajuda a gente, com Urano, nesse caso, a intuição, a saltos de conhecimento. E o mais legal é que essa dupla, que tem muito a ver com o mental, com a mente, com esses insights, esses contrastes que levam a gente para um lugar muito mais longe, em signos de terra. Urano está em Touro e Mercúrio está em Virgem, que traz para a gente esse insight com o pensamento prático, o insight com o pé no chão,
um insight factível, que dê pra gente articular, fazer, colocar em prática. Uma coisa é o mundo das ideias, né? Outra coisa é o mundo do real, da prática, e meio que esses dois estão no mesmo barco, entraram na mesma direção. Então aproveita para ter esses saltos, para fazer as divulgações que você quer, para tirar as coisas do papel, que é a pegada virginiana, né? De colocar as tarefas em dia, mas com velocidade, com criatividade, com essa fluidez que Urano propõe desse salto. Na mesma terça-feira a gente tem, bom, primeira entrada da Lua crescente em Sagitário, que já estimula a gente a crescer, porque é um signo expansivo, numa semana de Lua crescente que é sempre pra gente regar, é sempre pra gente pensar em como expandir num signo de expansão. Ela entra a 14h59 pelo horário de Brasília, a 2 graus de Sagitário, caso você conheça seu mapa, para ver onde cai a Lua crescente. Então, na terça, a gente tem um aspecto envolvendo Vênus, que é relacionamento, afeto, parcerias, que tem um ruído aí com os nossos exageros. Então, a gente cuidar do exagero, da hiperestima, uma busca de reconhecimento desenfreada, né? A gente tá com uma sede aí. A gente tá falando de Júpiter, que é sempre algo que expande, que traz aí, por ser um aspecto mais dissonante, acho que o exagero é a palavra principal para a gente cuidar, lembrando que a Vênus está em Câncer, então é uma relação, os relacionamentos, a troca afetiva pedindo aconchego, nutrição, cuidado, as pessoas estão mais, um signo mais romântico, né, uma Vênus, um signo mais romântico, por outro lado, mais vulnerável, mais magoável, então a gente cuidar das pessoas e usar da empatia. Nós temos na quinta-feira um aspecto também bastante romântico de um encantamento, que é Vênus com Netuno, que traz o amor transcendente, traz um romantismo no ar, espiritualidade através dos afetos, é bem bacana. No sábado, esse Mercúrio, que é a mente, que eu já estava comentando, que tem todo um aspecto de criatividade no início da semana, também traz um aspecto de expansão, de possibilidade, de um intelecto expansivo, boas notícias, expansão da fé, também por um prisma prático, porque vai estar em Virgem e Júpiter também está em Capricórnio. Então, uma estrutura, né, boas notícias, a gente conseguindo articular, conseguindo divulgar de uma forma mais ampla, atingindo mais pessoas, ou até pode fazer uso de uma divulgação que envolva pessoas de fora, ou expandir fronteiras, porque o aspecto com Júpiter ajuda a gente a ir além do nosso território aqui imediato. Então é bacana. Como a gente está falando dessa comunicação que está super expansiva e logo no dia seguinte, no final de semana, a gente tem uma tendência a uma comunicação que confunde. Então é muito rápido, porque Mercúrio anda rápido, né? Então a gente tem até o final da semana ali toda essa expansão, mas o fato de no final de semana ter um aspecto dissonante com Netuno, que traz talvez uma confusão, uma idealização além da medida, faz a gente cuidar, né? A gente já está preparado ao longo da semana para estar com o pé no chão mesmo, usar desse fato do Mercúrio estar em Virgem, a gente não extrapolar muito, porque o final de semana exige mais cuidado, né? Para que a gente esteja mais focado. A tendência, como a gente está falando de comunicação, com uma tônica de confusão, é dar mal entendidos, né? Se for assinar alguma coisa, tomar mais cuidado, mas no final de semana todo santo ajuda, certo? Enfim, eu acho que eu queria dar destaque para esse início da semana, desse aspecto de frustração que pode trazer para a gente realmente a pergunta do que realmente vale a pena. Acho que é por aí a gente usar essa semana que tem esse desafio da nossa forma de agir, trazendo uma frustração e a gente tendo que olhar mais a fundo. Por outro lado, uma mente perspicaz, uma mente mais voltada ao discernimento, com todos os aspectos em elemento terra, que fala pra gente ficar com a realidade. A realidade está dando os dados que a gente precisa, o que é real, o que é concreto, o que está na sua frente, né? A gente colocar o pé no chão nessa temporada virginiana. Bom, espero que tenha sido útil para você, quero desejar uma excelente semana para todo mundo e a gente se vê por aqui, tá bom? Beijo enorme!